Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, o tema da aula de hoje é momento de delírio. Eu sei que eu prometi no vídeo anterior falar de padrão interno com múltiplas adições, mas antes disso eu queria delirar um pouco com vocês aqui, né? Tentar entender o porquê que a gente faz tudo isso no padrão interno, né? Muito bem, antes de começarmos nossas reflexões, só uma coisinha, no exercício 2 que o tio deixou para vocês, no final do vídeo passado, você tem que reparar muito bem lá no enunciado do problema para descobrir quem que é o teu analito de interesse e quem que é o teu padrão interno, tá? Então, eu vou ler aqui rapidamente para vocês, eu estou com ele na tela do computador, só não vou apontar porque a iluminação está muito ruim. Mas está lá, um analista recebeu 2 amostras para determinar o teor de acetona. Então, a acetona é o componente que ele quer determinar o teor. Portanto, a acetona é o teu analito, empregando o método de padrão interno, certo? Então, a acetona é o teu analito. E aí, quem que ele usou como padrão interno? É a metiletilcetona. Tá? Lembra que a estrutura, para ser padrão interno, a estrutura tem que ser parecida para o pico ficar próximo, tá? E aí, galera, é que vem a grande sacada, né? Por que que, ora bolas, eu tenho que ter o pico do analito? Ó, então, pico do analito e o pico do padrão interno, por que que eles têm que ter estruturas parecidas e o pico tem que ficar próximo? É isso que a gente vai refletir aqui agora. O que acontece, gente? Nós encontramos um jeito, nós seres humanos encontramos um jeito de passar a perna na natureza, né? A perna na realidade. A realidade da analítica é uma merda, né? É uma bosta. E aí, o método do padrão interno é um método para desbostear a realidade. É muito legal entender isso, gente. Padrão interno é uma técnica muito interessante, que não é aplicável somente na cromatografia gasosa, mas a gente está aplicando na cromatografia gasosa, tá? Então, a técnica de padrão interno, seja ela de um ponto só ou com múltiplos pontos, ela é um remédio contra flutuações instrumentais, né? Então, todo instrumento analítico, ele flutua, né? Ele tem flutuações no meio do caminho entre uma análise e outra, tá? E hoje, qual que é o propósito do vídeo? Eu quero provar para vocês, por meio de um exemplo, como é que essa técnica do padrão interno é muito interessante, né? E atua como um poderoso remédio contra flutuações analíticas. Então, atua como um poderoso remédio contra flutuação dentro da cromatografia gasosa, assim como em outras técnicas de análise. Ok? Então, o tio, por meio de um exemplo, vai provar isso para vocês agora. Então vamos lá. Olha lá, vem com o tio. Vamos começar o nosso momento de delírio. Então, eu vou construir uma realidade aqui com vocês, usando a técnica de padrão interno, com um ponto só. De um lado nós temos um padrão, de outro lado nós temos a amostra. Certo? Olha lá. Vamos fazer com corzinha bem diferentinha aqui para você entender, olha lá. Vem com o tio que você passa de ano. Eu vou... padrão interno, eu vou chamar de propanol. Então,
Vamos pegar uma situação, problema, um exemplo onde o padrão interno vai ser o propanol e o meu analito vai ser o etanol. Tá? Beleza? Então vamos construir o nosso padrão? Olha lá. Coloquei 1 ml de padrão etanol, que é o meu analito de interesse. Ó, não é padrão interno, é o meu analito de interesse. E coloquei 1 ml de padrão interno. Tá? Beleza? Peguei essa minha amostra, peguei a minha injeção da cromatografia gasosa, a minha injeçãozinha, tirei uma amostrinha de 3 microlitros disso aqui, injetei dentro do meu cromatógrafo já previamente programado, para gerar um cromatograma ideal, tá? Essa parte de programação é por último. Como é que ficou então? Ó, qual vai ser o cromatograma percebido aqui, ó? Vai ser esse aqui, ó. Deixa eu pintar de laranjinha isso aqui, tá? Então esse aqui é o pico do meu analito. E esse aqui é o pico do meu padrão interno. Ó, nós estamos inventando uma situação, tá? Esse pico do meu analito deu 2 milímetros quadrados. E o pico do meu padrão interno deu 1 milímetro quadrado. Tá? Eu quero provar para vocês que a técnica de padrão interno é um remédio contra a flutuação de instrumentos. E na cromatografia gasosa tem flutuações bastante expressivas, muitas vezes. Muito bem, vamos aplicar esses dados aqui, ó, na formulazinha do padrão interno para você ver, ó, na formulazinha de R para calcular o fator R. Então tá aqui, ó, R é igual a CPI dividido por API vezes AA sobre CA. R é igual. Qual que é a concentração do padrão interno? De cabeça. Como eu botei ele aqui, ó, a 100% e fiz uma diluição de 1:2, a concentração dele aqui ficou em 50%. Qual que é a área do padrão interno? A área do padrão interno é 1 milímetro quadrado aqui, ó. Tudo bem? 1 milímetro quadrado. Qual que é a área do meu analito? O meu analito de interesse é o etanol, 2 milímetros quadrados. Qual que é a concentração do meu analito de interesse? Como o meu analito era um analito PA, que eu usei para fazer a mistura, ele tinha concentração próxima de 100%, que eu vou considerar 100, tá? Como eu fiz uma diluição 1:2, 50%. Ó, perceba que eu estou dando um exemplo bem simplesinho para você enxergar como é que a técnica funciona como remédio para flutuação, tá? Então, tá aqui, cortou, o fator R é 2, tá? Então, preparei o meu padrão desse jeito, injetei no cromatógrafo, gerou esses picos, né? Esse pico do padrão, e aí nós estamos fazendo uma suposição que o meu instrumento, que é o meu cromatógrafo gasoso, se comportou de maneira adequada aqui. Ele não flutuou, tá? E gerou o valor R2, tá? Agora nós vamos passar a amostra. Tá? E aí nós vamos passar a amostra numa situação, nós vamos inventar uma situação sem flutuações, tá? Então aqui não houve flutuação. Aqui também nós vamos inventar uma situação sem flutuação. E aí depois nós vamos inventar uma situação onde vai flutuar. E aí você vai ver, um negócio muito interessante vai aparecer, gente. É muito legal de entender isso. Então vamos lá. Vamos pegar uma situação sem flutuação. Vamos criar agora, vamos contaminar a nossa amostra, certo? O
que é a técnica de adição de padrão? Eu não tenho que contaminar tanto a minha amostra quanto o padrão da mesma maneira? Eu não fiz 1 para 1? Aqui eu vou ter que construir do mesmo jeito. 1 ml de amostra que contém o meu analito, eu vou jogar 1 ml do meu padrão interno, certo? Aí eu vou pegar, contaminei direitinho, isso aqui vira uma mistura, eu vou pegar a minha injeçãozinha, vou tirar uma amostrinha bem pequenininha, tipo 3 microlitros, vou ter que pegar a mesma amostra que eu peguei aqui, ó, 3 e 3, tá? Vou injetar no cromatógrafo. E a minha área, aqui ó, tempo morto, aí deu área de meio, não vai ficar proporcional, tá? E a área de 1. Você entendeu? Não vai ficar proporcional ao outro, mas tudo bem, vamos lá. Esse aqui é o meu analito, que me gerou uma área de meio milímetros quadrados. E esse aqui é o meu padrão interno, que me gerou uma área de 1 milímetros quadrados. É claro, né? Tinha que ser de 1 milímetro quadrado. Se eu usei a mesma condição cromatográfica nos dois pontos, no ponto do padrão, na injeção do padrão e na injeção da amostra contaminada com padrão interno, a condição era a mesma. Os picos vão sair nas mesmas posições, né? E se a concentração do meu padrão interno é a mesma, né? Porque nós vamos calcular, né? A concentração do padrão interno era a mesma, ó. 100%, quando eu faço a diluição de 1 para 2, ficou de concentração 50%. Então, vai me gerar um pico igual, de 1 milímetro quadrado. Ele vai estar na mesma posição e com a mesma área. É que aqui eu fiz ele maior, né? Putz, não me atentei, mas imagina que esse pico aqui é igual a esse aqui. Tá? A esse aqui, ó. Esse pico é igual a esse, de 1 milímetro quadrado de área, tá? É que o desenho do tio ficou uma merda, mas você entendeu, né? Então, olha só, agora aqui não, né? O meu analito na minha amostra é de concentração desconhecida. Ele me gerou uma área de meio, tem problema, é a área que eu acabei de inventar. Beleza? Então vamos jogar esses dados na fórmula? Olha lá, vai ficar assim. CA é igual a CPI dividido por API vezes AA sobre R. Como é que fica CA aqui? Fica concentração do padrão interno. Qual que é a concentração do padrão interno? Ele tinha 100% de concentração. Tinha 100%. Eu fiz uma diluição 1 para 2, ele ficou com 50% de concentração. Tá? Qual que é a área do padrão interno? A área do padrão interno é 1 milímetro quadrado. 1 milímetro quadrado. Qual que é a área do meu analito? Meio. Qual que é o meu fator R? O meu fator R é 2. Que eu calculei lá, ó. Tá? Então, quanto que deu a concentração do meu analito? A concentração do meu analito deu 12,5%. É essa a resposta? Não. A concentração do meu analito deu 12,5% no meu analito que foi diluído com o meu padrão interno, né? Então, eu quero saber a concentração do meu analito na minha amostra original, que está aqui, ó. Então, para isso eu preciso jogar no CVCB. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final, né? Concentração inicial é o que eu quero saber. Volume inicial deu 1 ml. Concentração final que eu achei, 12,5. Volume final deu 2. Joguei mais 1. Então, a concentração inicial é de 25%. Pronto. Aqui, ó. Legal. Agora, olha só. Vou até mudar de cor. Ó, esse primeiro exemplo,
eu pensei na cromatografia gasosa, injetando padrão sem flutuação nenhuma e a minha amostra sem flutuação nenhuma. Me gerou uma concentração de 25%. Agora nós vamos fazer um exercício de imaginar o seguinte: eu injetei o meu padrão e na hora da injeção do meu padrão não houve flutuação nenhuma. Faço todo esse cálculo, achei o R de 2. E aí, na hora de eu injetar a minha amostra, tá? O que aconteceu? O meu equipamento flutuou de alguma maneira, né? Flutuou, então agora a gente vai pensar com flutuação. Ó, então eu vou construir a minha amostra do jeitinho que eu construí aqui, tudo bonitinho, tudo igual, só que como houve a flutuação, ao invés de me gerar uma área de pico de meio e 1, né? A flutuação fez com que as áreas dobrassem, né? A minha flutuação fez a minha área do meu analito na minha amostra, ao invés de ficar com meio de área, fez ela dobrar para 1. Então aqui, ó, tá aqui o pico do tempo morto, e aí ao invés de eu ter a área de meio, eu fiquei com a área do meu analito de 1 milímetro quadrado. Então tá me gerando um erro aqui, ó. Tá me gerando um erro, tá? Ou aconteceu alguma coisa no equipamento. Professor, o que? Não sei, não importa. É legal dessa técnica porque ela é um remédio contra esses erros, essas flutuações. Por que ela é legal? Por causa do seguinte: se a flutuação fez dobrar a área do meu analito, ela vai fazer o mesmo problema com a área do meu padrão interno. Então a área do meu padrão interno não vai ser mais 1 milímetro quadrado, ela vai dobrar também. Então ela dobra todo mundo, porque a flutuação, o problema que aconteceu para um, acontece para todo mundo que está lá na amostra. Ó que legal, é muito legal isso. Então não tem problema, os nossos algoritmos corrigem tudo, e eu vou provar isso para vocês, né? Como é que eu provo? Se eu pegar esses dados e jogar na fórmula da concentração do analito, se gerar a mesma concentração, é porque ele é um remédio contra a flutuação. Percebe? Ó, a gente vai trabalhar com áreas diferentes agora, né? Se aparecer a mesma concentração, é porque ele remediou o problema. Ele remediou a flutuação, tá? Então vamos lá, é isso que a gente vai fazer. Olha lá, eu vou usar a mesma fórmula, olha lá. Concentração do analito é igual a CPI dividido por API vezes AA dividido por R. Muito bem. Qual que é a concentração do meu analito? É a concentração do meu padrão interno. Qual que é a minha concentração do padrão interno? Padrão interno, eu misturei 1 ml a 100% com 1 ml de amostra. Então, a concentração dele ficou 50%. Dividido. Qual que é a área do meu padrão interno? A área dele agora não é mais 1, porque o instrumento flutuou. É 2. Gerou uma medida errada, gente. Gerou uma medida desproporcional com o que estava aqui, ó. Olha, a minha concentração de padrão interno aqui era 50% e me gerou uma área de 1. Aqui é a mesma concentração de 50%, me gerou uma área de 2. Por quê? Porque o meu equipamento flutuou. E olha que essas flutuações não são assim tão expressivas de dobrar a área, né? Elas são menores, essas flutuações, mas a gente está pegando uma flutuação bem bruta, né? E é até bom porque usa um númerozinho simples, redondo, sem problema nenhum para calcular e para enxergar o fenômeno, né? Então, olha o que aconteceu com a área, ela dobrou de 1 para 2. Tá? Apesar de ter a mesma concentração de 50%, ela me gerou uma área de 2 porque o equipamento flutuou. Vezes a área do meu analito, né? O meu analito também, ó, ficou desproporcional, né? Ele ficou com área de 1 milímetro quadrado. Beleza? Dividido pelo fator R, o fator R que no caso continua sendo 2. Certo? Quando eu faço essa continha, olha quanto que deu a concentração do meu analito.
12,5%. Ó, 12,5%. Que eu jogo no CI vezes VI é igual a CF vezes VF, dá o mesmo CI é igual a 25%. Ó que legal, galera. É muito maluco isso, né? Olha, eu tô provando para vocês por meio de um exemplo imaginado que quando eu pego uma situação onde não houve flutuação entre uma medida e outra, eu chego numa dada concentração de analito. Agora, quando eu pego uma outra situação onde uma medida funcionou direitinho e a outra flutuou, o que aconteceu? Apesar da flutuação, o problema analítico ele passa para os dois, tanto para o analito quanto para o meu padrão interno. E aí, as minhas fórmulas corrigem tudo automaticamente. É muito legal isso, né? É muito bacana de mostrar essas coisas. Tudo bem, gente? Então, esse vídeo, ele era apenas um momento de delírio. Vai ficar mais claro esse aspecto da correção agora quando a gente for entrar no padrão interno com múltiplas adições, em vários pontos. Você vai ver que esse mesmo fenômeno de correção de flutuações aparece lá também, tá? Então a ideia desse vídeo era tentar mostrar para vocês um pouco dessa grande sacada da técnica de padrão interno, né? Nós estamos passando a perna na natureza, né? A natureza ela é errada, a gente arranjou um jeito de corrigir ela, né? A realidade instrumental ela gera problemas na minha medida, e a técnica de padrão interno é uma técnica muito interessante que corrige esses problemas instrumentais. Por isso que é bem legal de aprender, tá? Vou ficando por aqui. A ideia era provar, era fazer só um momento de delírio para provar que é uma técnica remédio contra flutuações. E no próximo vídeo aí sim a gente entra no padrão interno com múltiplas adições. Beijo e até a próxima.